dia! O Auto Esporte de hoje é pra curtir o visual dos Lençóis Maranhenses. Pra andar nesse areião fofo com essas subidas, não é qualquer moto. Desinfete o carro e preserve volante e outros materiais. Se esses materiais eles começam a receber uma quantidade muito maior de um produto com solvente, a tendência é que acelere esse aparecimento de marcas de ressecamento. Personalizados de fábrica, dos esportivos aos mais acessíveis. E no meio dessa fábrica gigante tem essa área isolada, especializada em customização. Desempenho em teste de colisão. Este aqui é o do impacto lateral com barreira deformada. Para começar, o seguro que você só paga quando usa o carro. Se reinventar é o caminho. E a indústria de seguros amadurece a modalidade em que uma apólice pode ser equivalente ao uso do carro. Eu, por exemplo, o único carro que eu tenho movimentado é esse aqui. Fato é, a atual situação faz a gente repensar os custos do carro. Basta imaginar o tempo em que o veículo está na garagem desde o início da pandemia. E agora, tem muita gente que precisa reequilibrar o orçamento de casa. Por que eu tenho que pagar essa mensalidade tão cara que eu podia estar destinando para uma proteção minha, para uma poupança ou para usar para uma doação, um donativo, qualquer coisa. E você está ali destinando para algo que você não está utilizando. A tendência mundial do pay-per-use, ou pague pelo uso, tem se difundido por causa das facilidades do online. É tudo pela internet. Está se desenvolvendo bem rápido no mercado dos Estados Unidos, na Europa, e está chegando a novidade no Brasil, né? A própria regulamentação da SUSEP é de julho do ano passado. As primeiras empresas começaram a operar nesse mercado, então ainda estão prospectando cliente, começando a vender produto. Esse produto você usa de acordo com a sua necessidade. Como já existe mais de uma empresa no Brasil, cada uma trabalha de um jeito. O mais comum é o estilo dinâmico. Existe uma mensalidade fixa, mais um custo variável, que é a soma do quilômetro rodado. E este, por sua vez, tem o cálculo feito com base no modelo do carro, idade do condutor, histórico de sinistro, e a conta muda quando entram os ajustes dinâmicos. É assim que funciona também? Assim como o carro de aplicativo? Perfeito. Como poder ofertar isso? Com um prêmio exatamente dinâmico, que avalia dois aspectos. A forma de utilizar o carro, da mobilidade do cliente, e também o contexto exterior onde o cliente conduz. Não é só uma fotografia anual que se renova anualmente, mas cada mês é atualizada. Nesse sentido, achamos que é um prêmio muito mais justo para o cliente. Ruas mais vazias, menos riscos, tarifas menores. No primeiro, a mensalidade foi cobrado 139, que é um valor fixo, mais os quilômetros rodados, que na época eram 16 centavos. O valor dia diminuiu bastante, acho que é pelo fato também da gente estar meio parado, não ter sinistro e tudo mais. Está em R$ 74,90, R$ 74,99 e 9 centavos o quilômetro rodado. No caso do Gustavo, os seguros tradicionais cobraram R$3.000, dividindo 250 por mês. Mas como ele tira pouco o carro da garagem, não chega a gastar tudo isso no pay-per-use. E eles, na verdade, vieram trazendo, acho que algumas novidades, né? E, por enquanto, tô gostando. Tá aí, o novo modelo só compensa para quem roda menos que 800 km por mês. Aí sim vai dar uma diferença de uns 60% em relação ao modelo tradicional. E há outras opções, de pacotes por curtos períodos, um mês, por exemplo, ao plano pré-pago. Aqui o usuário tem que ir olhando o saldo para avaliar se o carro está assegurado. Mas em todas, a curiosidade principal é como que a seguradora calcula quando e por quanto que eu usei o carro. Os registros podem ser enviados por mensagem ou aplicativo e de tempos em tempos é solicitada foto do odômetro. Outra alternativa, um equipamento que grava toda vez que o carro é ligado e desligado. Ou ainda uma tag, com a capacidade de identificar o movimento do carro e mandar as informações para a seguradora. A pandemia veio acelerar um pouquinho as mudanças que já vinham sendo pensadas, como as de seguro. Já estavam aí, alguns estavam com os olhos fechados e aí
esse momento veio abrir os olhos e acelerar esse processo todo. Esse mercado vai trazer tantos clientes novos, que já era o objetivo dessas seguradoras mais tecnológicas, que era pegar o cara que não paga um seguro o ano inteiro, que é muito caro. E a crise também traz um efeito de substituição. O cara do tradicional, que acha que não vale mais a pena porque o carro está na garagem, porque vai demorar para ele voltar a circular do mesmo jeito, ele vai passar a enxergar isso como oportunidade, então uma parte do mercado tradicional deve migrar para esse mercado de seguros sob demanda. Eu gostaria de experimentar duas cores, né? O tradicional vermelho e depois a gente tentar um cinza. Em breve vai ter muita gente comprando carro assim. E olha que legal, aqui eu tô vendo o volante, mas eu posso sentir o volante. Quando é possível dar uma voltinha, fica mais emocionante. Além da customização que você pode fazer no carro, a todo momento você pode escolher como você quer o carro. Como agora, por exemplo, ó, já que estamos no circuito, eu estou andando no Sport Plus. É quando o carro entende que é para você dar o máximo, tirar o máximo dele. Então o motor, o câmbio respondem muito rápido. Ó. A ideia do consumidor escolher como quer o carro já entrou até na linha de montagem de grandes fabricantes. E no meio dessa fábrica gigante tem essa área isolada, especializada em customização. Você pode optar por um Santo Antônio, um estribo, um reboque, entre vários outros itens de personalização. Pode ser um kit de áudio, capas de retrovisores, enfim, o que se contabiliza é que 1 em cada 10 carros na linha de produção pega um desvio e vai para o centro de customização. Esse pedido ele vem para a fábrica e isso vai para a ponta da linha de produção onde a gente começa a montar o carro. Então o carro ele é montado na cor que você escolheu, com os acessórios que você escolheu. Qual a vantagem de ser ali o equipamento original, uma peça genuína? Primeira coisa é qualidade, César. Primeira coisa é qualidade porque ela passa pelo mesmo processo de desenvolvimento e de certificação de uma peça de série. Um exemplo claro aqui, um reboque. Note que o carro está todo ainda desmontado, ele estava lá na linha de montagem, saiu de lá, veio para essa célula no momento certo para receber esse equipamento. Não é só isso. Lá na linha, ele recebeu um módulo e um chicote que contempla uma ramificação aqui para a parte elétrica. A diferença é que se você instala isso depois do carro pronto, você tem que desmontar o para-choque e fazer uma adaptação para a parte elétrica. Se for um esportivo de luxo, o caminho para colocar a mão num carro único é ainda mais sofisticado. E como para imaginar não precisa de freio, vamos entrar na brincadeira? Bom, então aqui eu consigo virtualmente... Vai visualizar o que passo a passo da sua configuração. Tá. Do interno, do externo, detalhe de roda, carbono, costura. E aí, no final, eu consigo salvar essa configuração. Você recebe um PDF com ela pronta e o cliente e a fábrica vai receber um outro para poder inserir o carro em linha. Aqui, ó, só para um detalhezinho, ó, essa peça de carbono, você pode montar ela aqui. Aqui eu vejo ela e aqui eu sinto a peça, Exato. né? Nessa de somar virtual e real, tem até um modelo de referência. Esse foi montado de acordo com as preferências do mercado brasileiro. Eu tenho aqui um apoio de porta, o console central, toda a peça em carbono, as saídas de ar em carbono e também... E manteve o carpete... Eu pus o preto, mas o tapete do carro eu mesclei com o vermelho e a costura branca, onde vai o logo da 812 Superfast. E o que é legal é que aqui você vê o couro, né? Mas quando ele está aplicado no banco, a cor muda tudo, Muda até porque você também tem um contraste com as costuras. Então aqui você tem um preto, que seria uma cor neutra, e você pode usar ele com diversos tons de aplique nos couros de acabamento, como a costura, ou pode ser só o cavalinho estampado e a costura neutra.
São 180 dias para receber um carro que praticamente leva a assinatura do dono. E como esse faz de conta tá divertido, que tal um outro esportivo? E com a experiência de ter criado o primeiro centro de customização de fábrica. Dá para personalizar praticamente tudo. A pintura, que aqui é um amarelo vibrante, as rodas, que na traseira é 21 polegadas e na dianteira 20. Pintada de cinza brilhante e diamantada nas bordas aqui. Dá para mudar a cor de seta, friso e até mesmo o emblema. E se você quiser, uns pitacos até na carroceria. Na tocada, tem horas que a tecnologia ajuda a dar a sensação de exclusividade. Ele não quer que você pegar a informação só que está chovendo. Ele quer saber o volume de água que você tem na pista. E aí esses sensores que são de ruído conseguem identificar quanto de água tem. E aí o carro vai mudando o seu desempenho, tudo para gerar o máximo de segurança. A customização aqui é em cima da 8ª geração do 911, modelo icônico da Porsche que se moderniza, sem deixar escapar nem as tradicionais. No logo, o mesmo da década de 60. Um reloginho analógico ali no centro do painel e também o mostrador de RPM. E é um barato que tudo isso se contrasta com modernidades eletrônicas. A hora que você vira a chave, você tem uma tela de 11 polegadas aqui no entretenimento e acendem outros 4 relógios aqui, mas agora todos eles digitais. E tudo aqui pode ser customizado. A presença do Black Piano ou fibra de carbono. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é alcântara. Tá na coluna e nos tetos desse carro, mas poderia estar, por exemplo, no volante ou mesmo no banco. E esse movimento deve ser cada vez mais rápido e o consumidor vai ter opções em vários segmentos. O acessório, a customização é uma coisa que não é feita para ser em massa. Então a gente tem que lançar sempre coisa nova e isso começa num volume pequeno, ele passa a crescer, você traz ele para dentro da linha. Então é muito dinâmico isso. Daqui a pouco, novas regras para testes de colisão. A revitalização de plásticos. E trilhas sustentáveis através das dunas do Maranhão. Tem que lembrar de desinfetar as superfícies do carro. O álcool 70% líquido serve para algumas. O que precisa tomar cuidado é ir no embalo e usar o álcool em gel para as mãos em tudo. Bom dia, Kalinka. Então, logo que começou esse período de pandemia, eu acabei aplicando também no volante. Começou a esfarelar meu volante, ele começou a descascar. É bom entender que todo álcool desidrata e resseca vários materiais. Aqui pode ter acentuado uma deterioração que já vinha acontecendo. Volante, manopla de câmbio, porta do carro. A oleosidade natural das mãos ajuda a fixar pequenas sujeiras e bactérias nessas superfícies. Imagina, o seu volante pode ter 6 vezes mais bactérias que a tampa de um vaso sanitário de um banheiro público. Se esses materiais eles começam a receber uma quantidade muito maior de um produto com solvente, a tendência é que acelere esse aparecimento de marcas de ressecamento. Couro, por exemplo. Se o produto tiver mais de 5% de álcool, esquece. A melhor maneira de preservar a superfície é não atacando-a. Então, utilizando um desinfetante categoria uso geral, são todos produtos de pH neutro, né, pH próximo da água, né, não vão agredir a superfície. Uma boa limpeza com água e sabão neutro antes da descontaminação é o ideal. E aqui dentro, outra dica, pano úmido e o movimento sempre uniforme, como se estivesse arrastando a sujeira para o mesmo lado. A água
água com sabão quebra a capa do vírus. Se for possível, deixe o álcool em gel para descontaminar as mãos. E para dentro do carro tem desinfetante de uso geral, aprovado pela Anvisa, que não prejudica nenhum material. Esse pode passar em tudo. Então o quaternário de amônia, ele tem essas características e ele normalmente é usado em unidades de terapia intensiva, hospitais, principalmente em locais que tenham compartilhamento muito grande de objetos, sejam aparelhos de tomografia, sejam os próprios computadores que são divididos por profissionais da saúde. Então eles podem sim ser colocados dentro dos automóveis, aplicados. E vale pensar em ter produtos especializados para o setor automotivo. O couro ou material sintético ele não tem uma validade. Usando os produtos recomendados para higienização e manutenção, vão durar por muitos e muitos anos. Esse volante de couro, como esperado, não resistiu. Agora, tinta nele. Para peça plástica, existe outra solução. Aqui a gente tem uma peça já ressecada. Se for uma situação pequena, em alguns pontos, basta ter um revitalizador de painel, tá? Um revitalizador de plástico. A gente vai passar uma pequena quantidade. Em pouco tempo dá para ver o efeito da hidratação e o excesso sai com um pano de microfibra. Aqui eu coloquei uma fita para evidenciar a diferença de uma parte e outra aí. Os revitalizadores podem ser comprados pela internet. Custam entre 15 e 40 reais. Se usou álcool em gel ou álcool 70% líquido, aplique logo depois para diminuir a degradação. E sabe o caso do Michel? O volante dele era desse tipo. Espuma injetada e cheio de furinhos que guardam muita sujeira. A solução que eu tive, levei meu carro a um capoteiro e ele fez uma capa para mim. Tá até instalado aqui agora. Prevenção e cuidado em dose dupla. Para as mãos e para o carro. Carros todos amassados. Dá até pena, mas é boa notícia quando eles estão assim e ainda ganham 5 estrelas. O Auto Sport veio até o Latini NCAP, que é a divisão de um dos órgãos mais famosos de segurança veicular independente, que põe à prova os carros em batidas para mensurar o nível de segurança no mercado América Latina. E o foco é subir a régua para aumentar a segurança dentro do carro. A cada 4 anos, as regras são revisadas. É parecido ao que faz a Euroncap, é igual, mesmo processo, tem cada 4 anos uma revisão profunda, cada 2 tem ajustes. Então a montadora pode planejar, daqui a 4 anos pelo menos, qual vai ser a exigência da Latini-Cap e qual é o produto que eles têm disponibilidade de oferecer ou capacidade de produzir para o mercado brasileiro. De 2017 para 2019, os fabricantes correram atrás. As imagens mostram as diferenças no impacto desse modelo. Esse teste aqui é o do impacto lateral com barreira deformável. O airbag aqui, lateral de cortina, é um item importante para conseguir, por exemplo, 5 estrelas no Latini NCAP. Mas não só isso, tá? A coluna B aqui e também esse reforço aqui na porta é muito importante para segurar esse impacto lateral e até mesmo no processo de fabricação. Esse carro utilizou 17% a mais de aço de alta resistência e também fizeram uma estamparia a quente para deixar o aço assim bem resistente para conseguir absorver esse impacto. É muito importante nesse impacto frontal, que é um evento que dura aproximadamente 120 milissegundos, o gerenciamento da deformação da estrutura em combinação com o balanço do sistema de retenção, e aí nós estamos falando de airbag, cinto de segurança, coluna de direção e o próprio banco. Então isso tudo gerenciado, né, bem gerenciado e bem balanceado, faz com que as lesões sejam baixas e a gente tenha atingido esse resultado de 5 estrelas no Latini NCAP. Para melhorar a segurança de projetos no Brasil, Volks, GM e, recentemente, Fiat Chrysler investiram em laboratórios de crash test no país. Neles são feitos mais de 100 testes de colisão e 500 deflagrações de airbag por ano, fora outras centenas de testes virtuais
que permitem uma visualização 360 graus dos danos da carroceria. Aqui, por exemplo, foi colocado um airbag de cortina lateral, mas para isso é preciso fazer o desenvolvimento de materiais como o plástico, que faz o acabamento do sistema e se rompe na abertura dele. Para ter certeza do seu bom funcionamento, o carro passa por testes de temperatura, como por exemplo essa câmera climática. Na hora de comprar carro, saber os resultados do crash test tem se tornado essencial. Nossa filosofia é que todos os carros deveriam ter 5 estrelas. Nossa expectativa é que vai vir carros populares em breve, com boa segurança estándar e vai começar a dar mais pressão para essa concorrência no mercado brasileiro. Enquanto isso, os dummies estão ali para contar parte do que é pensar em prevenção. Para entender o impacto que um acidente pode ocasionar no corpo das pessoas, as marcas utilizam vários bonecos, desde uma criança até vários tipos de adulto com massas corporais diferentes. E eles não são iguais, são diferentes. Esse aqui, por exemplo, é para medir o impacto frontal, ou seja, tem várias costelas aqui simulando, né, o corpo de uma pessoa, para entender a compressão e a lesão que pode ocasionar. Esse aqui é para o impacto lateral. Por isso tem esses amortecedores aqui dentro para entender a compressão aqui no tórax e ver se ocasionou alguma lesão. Esses bonecos são tão tecnológicos que um desse aqui, ó, que é de última geração, chega a custar R$2 milhões. E ele merece 5 estrelas. Concorda? Ali na areia, na água e na mata. Todo mundo muito bem equipado. Alguns vão de UTV, outros de quadriciclo, mas a grande maioria de motocicleta. Nós temos 25 motos e 4 quadriciclos e 6 UTVs hoje. A adrenalina acho que é a mesma, né? Cara, isso aqui é fantástico. A primeira meia hora que é difícil, tudo acontece. E é isso aí, essa magia, esse paraíso aqui. 11 anos atrás, passava pelos Lençóis Maranhenses o Rally dos Sertões. E um dos pilotos mais experientes do Brasil ficou apaixonado por essas dunas. E a partir daí começou a trazer grupos de aficionados por off-road para ter uma experiência de rally. São 3 dias e mais de 300 quilômetros pilotando por esse lugar maravilhoso. Olha, andar em duna é uma coisa fantástica. Eu tive a oportunidade de andar na África, lá no Dakar. E essa região é a região que mais tem duna do Brasil. A gente brinca que os Lençóis Maranhenses é o sonho de consumo de qualquer marroquino, qualquer pessoa do Saara aí, porque tem águas lá, água doce. Isso acontece porque no primeiro semestre chove bastante. Já depois... Não chove um dia no segundo semestre. É esse céu azul todo dia. Esse lugar é chamado de Pequenos Lençóis. É só um trecho dessa enorme região. A areia é inconstante. Todos andam em fila. Para andar nesse areião fofo, com essas subidas das dunas, não é qualquer moto, tem que ser uma moto muito forte. Eu estou pilotando uma 450, mais de 50 cavalos, e ela me permite já sair em segunda marcha. Quanto antes eu ganhar a velocidade, melhor é para pilotar. Trechos na beira da praia, a velocidade é maior. Passa dos 100 km por hora. No meio dessa adrenalina, banho de areia no colega é a coisa mais comum. E a gente usa uma moto de enduro preparada para o rally. Primeira modificação é o tanque, com maior autonomia. Passa de 8 para 15 litros. Outra coisa é o posicionamento. O tempo inteiro eu ando em pé, por isso desse prolongador. Com o guidão mais alto fica bem mais confortável. E por último, um detalhe que faz a diferença na segurança. O amortecedor de direção. Em altas velocidades ele deixa o guidão mais duro, não permitindo aquele balanço descontrolado. Olha como o amortecedor trabalha, viu? O óleo circula nessa pequena galeria e conforme vai de um lado para o outro, suaviza o movimento do guidão.
Em altas velocidades, eles estreitam ainda mais a passagem do óleo e os solavancos, que seriam bruscos, ficam mais fáceis de controlar. 25 km pela Catinga. Cara, parte mais difícil. Pulando, um monte de costelas, mas não é uma série, são quilômetros. Tem que ter muito preparo físico, o sol desgasta muito, né? Se hidratar bastante. Se hidratando, o que é isso aí? Um gelzinho. Precisa? Precisa, tem que dar um gelzinho depois de um tanto de lomba desse, de costela desse aí. E no fim de cada jornada... Todos os dias você tem que ter uma manutenção preventiva, né? Inclui filtro de ar, troca de óleo, um reaperto geral, dar uma reparada na moto, ver se está tudo certinho para o dia seguinte. E obstáculo é o que não falta nesses 3 dias. Esse é o problema, porque a gente está numa trilha fechada. Você perder um pouquinho, você vai bater na árvore. Então exige muito preparo físico, uma técnica apurada e o psicológico para administrar tudo isso. Água pela frente. Você tem uma profundidade maior nesse rio, então eles improvisaram uma balsa. E o que vale é ter equilíbrio, porque você sobe, se ela virar para trás, tem que jogar o corpo para frente, não deixa de ser uma técnica também de pilotagem, olha lá. Voltando para as dunas, a técnica se inverte. Corpo bem para trás, você em pé com o corpo para trás, naturalmente o seu peso vai puxar o guidão, tirando esse peso da roda dianteira. Quanto menor o peso da roda dianteira, mais rápido ela vai. E você consegue se divertir assim, ó, até no paredão. É duna demais para andar, fazer aqueles surfs nas dunas, é prazeroso demais. E uma dica importante, nunca frear o freio dianteiro. Qualquer encostadinha aqui você pode virar ao contrário na hora. Opa, olha aí o Cauê vivendo um susto na pele. O Leandro também vacila, para pra ver e interrompe o fluxo. Tá feita a confusão. Nada grave, só mais um episódio dessa história. Um paraíso maravilhoso desse aqui, a gente cria forças para seguir em frente. Que experiência, hein? Mais notícias no autoesporte.com. Bom domingo, boa semana. Tchau!